Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre reunião mediúnica, aula de número 21, sobre psicografia. A segunda de 3 aulas. Tornei essas 2 últimas aulas mais curtas para abordar melhor cada assunto que trataremos. Hoje, então, vamos abordar o suporte espiritual ao médium, né? E as orientações colhidas em várias obras para receber a psicografia. Iniciamos lembrando com essa frase de André Luiz: a psicografia não é um simples ditado. Há uma conexão profunda e sutil entre o espírito comunicante e o médium psicógrafo. É complexo, mediunidade é complexo, começamos a estudar na aula passada, teremos mais 2 aulas como me referi anteriormente, e vamos ficar por aí, mas teremos que explicar mais detalhadamente assuntos, vamos dizer assim, mais científicos, que deixo aí a bibliografia na próxima aula para quem o desejar. Quanto ao suporte espiritual, é das obras de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade e outra obra sobre mediunidade de Edgar Armond, que nós estamos retirando essas orientações. Aqui, Mentoria Espiritual, né, é retirada do livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz acompanha o instrutor Alexandre em visitas a casas espíritas e a lares de médiuns. Observa-se como os mentores espirituais trabalham para despertar e aprimorar as faculdades mediúnicas, incluindo a psicografia. Nós já aprendemos que a mediunidade é um compromisso reencarnatório, uma tarefa de redenção espiritual para cada um de nós. E, como nos diz Cair Bachuta, eu já me referi a isso em aulas anteriores desse curso, que é um governante espiritual de uma cidade que eu não vou me lembrar o nome agora, que todo médium está ligado a uma colônia espiritual. Ele vai trabalhar numa Alvorada Nova, o nome da colônia espiritual de Cair Bachuta. Então o médium está ligado a uma colônia espiritual e o seu desenvolvimento espiritual é acompanhado desde que nasce. Quando ele chega o momento de realmente abraçar a tarefa, voluntariamente ou não, há um acompanhamento mais intenso. E aqui nós estamos vendo a confirmação disso por parte de André Luiz, dizendo que a espiritualidade visita não somente casas espíritas, né, os centros espíritas, mas também os lares que os médiuns moram para despertar e aprimorar as faculdades mediúnicas. Tá? E a psicografia aí está incluindo. Nesta visita, vejam só, existem os ajustes perispirituais. Isso nos continua a falar André Luiz. São realizadas intervenções sutis nos perispíritos dos médiuns, visando desobstruir canais e energizar os centros de força, ou chakras, né, relacionados à mediunidade. Né? No caso específico da psicografia, né, tem o centro de força, coronário, né, e que nós vamos trabalhar mais a miúde, e o humeral que nós vimos também, para quem for trabalhar com a mediunidade semimecânica ou mecânica, né, pois isso se faz pelo desenvolvimento, a sua frequência aos trabalhos mediúnicos. Por isso que está aí. Essas intervenções não são feitas de uma só vez. É conforme o seu progresso, né? Então ele continua, esses ajustes são importantíssimos, são cruciais para que o médium possa servir de instrumento mais eficaz para a psicografia. Dificilmente um médium, mesmo um missionário, vem com tudo isso pronto, como nós comentaremos ainda nessa aula. Então, um outro ponto é vibração e pensamento. É a famosa sintonia. Há um foco na importância, continua André Luiz, da qualidade do pensamento e da vibração do médium, pois a sintonia mental do médium atrai espíritos da mesma faixa vibratória, influenciando diretamente
o teor e a qualidade das mensagens psicografadas. Então, vejam só, a psicografia majoritariamente, ela é usada por espíritos equilibrados, bons e elevados. É lógico que pode, até já comentamos isso na aula passada, espíritos sofredores dela fazerem uso, mas como eu também acabei de dizer, em menor proporção. Então a psicografia, porque os mais sofredores vão utilizar mais a psicofonia, ok? Então o médium psicógrafo tem que se preocupar com a melhoria de si próprio, a vivência do Evangelho, o estudo da mediunidade. Nós veremos isso também ainda nessa aula. Mas para que ele melhore a sua vibração, né, a sua frequência vibratória, e entre na faixa de sintonia com espíritos cada vez mais elevados. Vejam só que interessante. Emissão de fluidos benéficos. Os espíritos superiores irradiam fluidos curadores e harmonizadores sobre o médium e os participantes da reunião, auxiliando na sintonia e na proteção durante o processo psicográfico e também psicofônico. Num trabalho mediúnico sério, isso então é norma, digamos assim. Sempre acontece isso, esse intercâmbio com o plano espiritual, ele é cercado de vários cuidados. Já falamos sobre isso e vamos fazer referência à aula que falamos sobre esse assunto. E aqui tem mais um detalhe importantíssimo que André Luiz se refere, é que é o auxílio ao espírito comunicante. Então não é só o médium, obviamente, né? Muitas vezes o espírito que deseja psicografar uma mensagem precisa de auxílio para organizar seus pensamentos ou para superar suas próprias limitações. E os benfeitores espirituais o auxiliam nesse processo. Não apenas espíritos sofredores que estamos falando aqui, mas espíritos bons, mas que não são elevados. Vamos citar um exemplo. Um parente nosso, né? Um parente nosso que vem a se comunicar e a primeira vez, etc. E ele vai precisar desse auxílio, já é preparado e na hora do intercâmbio recebe uma ajuda maior ainda. E aqui é a minha referência que eu falei anteriormente, sobre a continuidade desse tema suporte espiritual. Para não repetir de novo, todas as abordagens que nós fizemos, elas constam nessa aula número 8 do nosso curso sobre reunião mediúnica, a equipe espiritual, assistência ao grupo mediúnico. Quem já viu e ainda se lembrar, não precisa rever. Agora, quem está chegando agora, ou quem já viu e quer dar mais uma olhada, não é a aula toda, não. É uma parte da aula que vocês têm que dar uma pesquisada ali, passando o cursor durante o tempo de duração da mesma. Ok? Então, esse assunto, suporte espiritual, eu passei de passagem, pois o principal aspecto é o que virá nos comentários a seguir da nossa presente aula. Passaremos a tratar do nosso principal assunto, orientações para psicografar. Nós vimos na última aula os 3 tipos de médios psicógrafos, né? Os intuitivos ou inspirados, os semimecânicos e os mecânicos. Bem, seja ela principalmente a intuitiva ou inspirada, é uma forma de mediunidade em que o animismo toma muito lugar, tem muita preponderância, principalmente no início. Então, o médium começa a psicografar com muitas dúvidas, se é dele, se não é dele, não apenas para a psicografia, mas na psicofonia, o médium dialogador também. Então, como está escrito aí, focalize a sua atenção sobre o braço e sobre a mão, fugindo às próprias interferências mentais. Será que é meu? Será que não é meu? Devemos nos concentrar, porém de uma forma de concentração que não acarrete em desligamento com o espírito comunicante, né? Você fica tão concentrado
e que se desliga da comunicação, daquela mensagem inspirada que chega. O braço deve estar livre, né, como está aí na foto, desembaraçado, solto, né, completamente abandonado, devendo ser evitada qualquer tensão muscular. E isso se consegue colocando também o cotovelo sobre a mesa. Às vezes você não tem o hábito de colocar o cotovelo sobre a mesa para escrever, mas tem que fazer essas experiências, tá? E o braço tem que ser entregue passivamente. Deixe fluir, tá? Nós vamos comentar muito sobre isso agora. Deixe o braço fluir, ele se entregue passivamente ao espírito e o espírito, se for um espírito que vem te treinar, ele vai se esforçar para tornar isso normal, habitual. Ele vai disciplinando músculo por músculo, nervo por nervo, né? Antes que você consiga um resultado apreciável. Mas muito tempo pode decorrer entre você começar fazendo rabiscos desordenados, inexpressivos, e aí começa a crer que isso é animismo. E não é. É um treino. Tem que começar. O começo é diferente para cada um, a mediunidade é diferente para cada um, o desenvolvimento da mediunidade é diferente em cada pessoa. Então, com o tempo, você vai obtendo esse domínio do braço, dos nervos, e então você vai começando a formar letras e palavras, né? Frases, parágrafos. Mas vejam só, como isso eu estou dizendo baseado no que eu acabei também de falar, de que a mediunidade se desenvolve diferente para cada um. Então tem gente que já começa a escrever e tem outros que não. Então não há uma regra, cada caso será um caso. O importante é isso. Você deixa o braço leve, cotovelo em cima da mesa, você vai ficar na dúvida realmente se é seu, se não é seu, mas você deve começar. Quando vem uma ideia que não é sua, você tem que, como é que está dizendo aí, ó, fugindo às próprias interferências mentais. Não pense em nada, fique olhando às vezes ali só para o papel e quando começar a vir a primeira coisa, escreva, vem uma palavra, uma frase, ok? Esse ponto aqui também é muito importante. À medida, né, que você começa a passar a ser usado para psicografia, pode ser que logo no primeiro momento, sintomas de natureza física, como dormência no braço, peso no ombro, leve tremor na mão e outros, podem surgir. Mas quando você começar a psicografar ali, como está escrito aí, não devem persistir durante a mensagem, é só no início, antes de começar a psicografar, de colocar a mensagem no papel. Então o médium, quando ele se preocupa ou se atenta em excesso para esses sintomas, nossa, eu estou com o braço dormente, por que eu estou assim? Sabe ficar preocupado? Não, isso faz parte, né? É como se você fosse fazer uma aula de ginástica, de musculação, que você fica ali com a musculatura um pouco dolorida, mas tem que continuar a treinar. Deixe de se concentrar no pensamento. O médium, quando se atenta em excesso para esses sintomas, né, da dormência no braço, ele acaba deixando de se concentrar no pensamento da entidade que se aproxima. O principal foco sempre é o pensamento da entidade. Então veja, esse aqui é muito comum, esse item 3. O primeiro indício de uma predisposição para escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão, que pouco a pouco a mão é arrastada por um impulso irresistível. Isso é muito comum. A pessoa começa a tremer às vezes ali a mão e fica preocupada e para. Não, os itens 1 e 2 devem ser sempre mantidos. Deixa eu me concentrar, eu estou tremendo aqui, mas isso vai passar quando eu começar a psicografar. Esse também é mais um tópico muito interessante. Para exercitar a psicografia, é necessário ao médium ler mais, praticar o hábito de escrever, ampliar o vocabulário e lapidar o texto. Nós vamos comentar sobre isso adiante. Porque fica mais fácil você psicografar, entender as ideias que chegam, colocá-las em palavras, né? Porque o espírito vai projetar ideias, você vai ter uma compreensão. É difícil de explicar. Você começa a ter uma frase ou uma ideia na cabeça e vai colocar no papel. E nós vamos comentar sobre tudo isso aqui.
Então é necessário ler mais, praticar o hábito de escrever, faça resumos, tenha o hábito de estudar e fazer resumos, né? Ampliar o vocabulário, principalmente, senão pode vir uma ideia que você não sabe colocar no papel. Continuando, quase sempre o estilo é do médium, mas com o tempo ocorre a adaptação de um estilo a outro. Nesta questão do estilo, o vocabulário do médium é de grande importância. Vamos explicar melhor esse tópico. Você, há duas diferenças aqui que nós vamos começar a tratar desde já. Você está encarnado com uma tarefa de psicografar, inclusive obras mediúnicas, ou textos mais longos. Mas você pode também vir só para psicografar obras mediúnicas, principalmente. Então, o estilo, a maneira de escrever será sua, do médium, virão as ideias. Com o tempo, então, você começa a ser mais fiel, a sintonia sua com o espírito comunicante sendo o mesmo, e você treinando isso, como falaremos, você vai se afinizando com as ideias do espírito e sendo mais fiel ao estilo do espírito. Então, você que está num grupo mediúnico, médium normal, vamos dizer assim, você vai receber psicografias e, às vezes, elas vão parecer, a uma primeira leitura, serão parecidas, mas nem tanto. Sempre haverá alguma diferença, né? Porque as mensagens são diferentes. O teor, o conteúdo das mensagens são diferentes, tá? Então, o estilo é a maneira de escrever a mensagem, mas mesmo assim terá diferenças. Um texto psicografado precisa ser revisto, pois o que pertence ao autor espiritual é a ideia. Dificilmente um texto recebido é irretocável, principalmente quando se tratar de um livro. Então veja, toda mensagem, você não pensa que o espírito vai se preocupar com regras ortográficas, pontuação. Nossa, o espírito colocou essa palavra aqui, mas ela não está em concordância verbal, nominal, verbo nominal, com o parágrafo, com a frase a que ela pertence. O espírito não está preocupado com isso, até porque ele vai te passar a ideia, quem vai escrever é você. E importante, na hora que você está recebendo a mensagem, você não pode se preocupar com essas correções. Você vai fazê-las depois. Então muita gente fica preocupada, né? Mas não. O normal, o certo, é você corrigir a mensagem depois. Ortograficamente, gramaticalmente, colocando a pontuação certa, dividindo em parágrafos. Nossa, mas eu vou deturpar a mensagem. Não, você está psicografando a ideia. Você vai ter esse cuidado e com o tempo vai praticar isso e entender que é assim mesmo. Então não tem que se preocupar em escrever corretamente. Isso vem depois. Quando é um livro, pior ainda, né? O médium às vezes vai psicografar mecânica ou semimecanicamente, ele é muito rápido, não dá nem tempo para ver o que escreveu, como nós já vimos na aula anterior. Agora vem outro ponto também que é frequente, principalmente no início, mas pode e ocorre com o tempo também, com o passar dos anos. Ocorre com grande frequência a interrupção da recepção da mensagem, principalmente quando, além de não estarem entrosados, ambos revelem escasso conhecimento do assunto tratado. Vejam só, isso é extremamente normal. Você está psicografando e de repente para de vir a inspiração, não vem mais as ideias. Isso pode ocorrer pela desarmonia da reunião mediúnica, a reunião está desarmonizada, pode ocorrer por conta do próprio espírito, principalmente se ele não é elevado, e pode ocorrer por sua causa. E aí o que fazer? É continuar concentrado. Ah, mas parou de vir as ideias, agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, acalme-se. Você é uma estação de recepção. Continue ali, atento. A mensagem
pode demorar alguns segundos, até um pouco mais, mas continuará a vir. Não se preocupe, ok? Se acontecer da mensagem não vir mais, é porque houve um problema e certamente não será por sua causa. Outra coisa que ele coloca aí, daí a necessidade de você, médium, ler, independente de ser psicógrafo, psicofônico, o espírita tem que estudar bastante. Como diz Herculano Pires, né? Um filósofo espírita que escreveu muita coisa, muitas obras, ele, encarnado, já desencarnou, mas quando ele estava encarnado, ele escreveu muita coisa. O espiritismo é a doutrina do livro. Tá? Você tem que estar sempre lendo. Então, vejam só, quando médium e espírito não estão entrosados, ocorre o que eu falei antes. E também pode revelar pouco conhecimento do assunto tratado. O Chico Xavier, Divaldo Franco, muitas vezes era frequente, antes e durante a psicografia de obras mediúnicas, eles eram levados durante o sono, na espiritualidade, ou tinham vidências na hora que estavam psicografando, em que eles viam os cenários do que estavam psicografando ou que iriam psicografar. O próprio Divaldo relata, em um dos vídeos que está no YouTube, que ele ia escrever sobre um assunto, psicografar sobre um assunto, e durante um período um espírito vinha todas as noites ensinar-lhe física e química, que é para ele entender o vocabulário que ele ia falar. Vejam só. Então, você como médium não é obrigado a saber tudo, tá? Mas vai lendo. Esta forma de mediunidade, a psicografia, requer normalmente sessões de treinamento. Para tal, convém ao médium que em sua residência faça exercícios semanais de 20 minutos a meia hora para apressar o domínio da entidade sobre o braço e a mão. Vamos comentar sobre esse tópico também. Quando você está no início da mediunidade, primeira vez que recebe uma psicografia, na outra reunião também mais um pouco, espere, converse com seu dirigente do grupo mediúnico sobre esse tópico. Tá? Olha, eu já vi também vídeos em que para treinar a psicografia eu tenho que treinar em casa, porque aqui na reunião não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Mas você espere estar bem afinizado com o trabalho mediúnico, né? Espere, às vezes você já está afinizado com o trabalho mediúnico, há anos está naquele grupo, né? Mas se você já está com uma harmonia mediúnica, aí você, no seu evangelho no lar, combine com seu mentor espiritual e diga, olha, eu gostaria de treinar a psicografia aqui uma noite por semana, à tarde na semana, uma manhã de tal a tal hora em tal dia. Gostaria de contar com a sua presença para que eu não seja alvo de espíritos inferiores que venham brincar comigo ou deturpar, me obsediar. Isso então aqui do treino é também normal. Tá? Mas muitos, depois de um tempo, não fazem mais isso. Mas a sua casa pode ser, sim, um local de treinamento. Você tem que tornar aquele dia, aquele horário, um momento sagrado e se preparar para isso. Outro tópico, né? Para estes exercícios que nós estamos falando para fazer em casa, basta que o médium se recolha a um local isolado dentro da casa, né? Diga para o pessoal da sua residência, não, aqui agora eu vou me trancar no quarto durante meia hora, 40 minutos, não posso ser interrompido. Um local silencioso, concentre-se, peça a presença do cooperador invisível, né? O seu mentor, e permaneça quieto, em estado de expectativa durante o tempo referido. Mas e se não acontecer nada? Não aconteceu. Não deixe de continuar na próxima semana. Normalmente, os médiuns psicógrafos, para a tarefa de um livro, vamos abordar então um caso específico dos médiuns que vão psicografar livros, manifestam esse potencial logo nos primeiros treinos mediúnicos, pois não ficam, como é habitual nos outros médiuns que não têm essa tarefa,
a escrever rabiscos ou pequenas mensagens. As mensagens, né, iniciais abordam um determinado tema e têm um encadeamento lógico com princípio, meio e fim, de forma ordenada, e um título, quando o médium tem que psicografar uma obra, né? E é lógico que você vai se cercar de uma série de cuidados, pedir para alguém acompanhar a leitura, né? Às vezes até pedir à equipe espiritual do seu trabalho mediúnico que se manifeste sobre isso, para verificar se essa realmente é uma tarefa ou você está sendo alvo de alguma mistificação. Não deixe de fazer isso. Todos os médios que, antes de começar a psicografar livros, eles fazem esse circuito que eu me referi. Quanto à identificação do autor, porque se você vai escrever um livro, né, psicografar um livro, ele vai dar um título e vai dizer quem é. Esta poderá levar um tempo a ser captada, ou não. Os espíritos que vêm treinar os médios não são de ordem superior. Para esse início, assumem os que estão encarregados disso, ou seja, são bons espíritos, mas de mediana evolução, que têm a responsabilidade de preparar e disciplinar o médium, de adestrá-lo para as atividades futuras, caso tenha alguma tarefa desse porte. Com Divaldo e com Chico aconteceu isso e com outros muitos médiuns, menos famosos, mas importantes no movimento espírita. Primeiro, os casos de Chico e Divaldo são comuns. Eles começaram a psicografar e chegaram a um ponto que os seus mentores disseram: agora pode se desfazer de tudo isso, que isso aí foi treinamento. E quem vinha treiná-los, né, eram espíritos para essa finalidade. Quando estavam aptos, aí veio o espírito que realmente iria psicografar, e não apenas um, com o passar do tempo virão outros, né? E para você ficar apto a receber a mensagem, que tem que ser a mais fiel possível. Lembre-se que eu comentei sobre isso no início deste tópico, ok? Então nós estamos comentando aqui sobre os médios que vão psicografar obras e outros que não. Mas vejam só, não temos mais o Chico, não temos mais o Divaldo, e outros médios estão surgindo. Quem sabe você possa ser um desses nobres que vão surgir, desde que tome todas as precauções possíveis que a doutrina espírita e o livro dos médiuns orientam. Continuando com nossa abordagem sobre como psicografar, este tópico aqui é também digno de nota. São necessários alguns anos para que a faculdade mediúnica se eduque, equilibre e desenvolva, ao tempo em que o médium amadureça na própria vida, né? Tal medida é uma garantia deixa eu voltar aqui, porque tem assuntos que requerem uma certa maturidade para você, não apenas psicografar, mas para ter reconhecida a sua autoridade para escrever aquela obra, né? Ou aquela mensagem. Tudo depende da pessoa, do grupo mediúnico, etc. Então essa medida é uma garantia para que surjam livros ou até mensagens, não apenas livros, né? De conteúdo edificante, pois os espíritos superiores só trabalham com médiuns quando estes estão suficientemente adestrados. Comentamos isso antes. Com uma disciplina e equilíbrio à altura dos elevados princípios que desejam transmitir ao plano terrestre. Ora, um espírito elevado não vai usar qualquer médium para dar uma mensagem, né? A mensagem ou o livro em que ele venha dar uma mensagem tem que ter respeitabilidade, né? Então, como é que ele diz aí no final, que eu grifei? A entrosagem psíquica não se improvisa. Quase sempre está associada às vidas anteriores. Uma boa parte desses tópicos que estamos abordando constam do livro Mediunidade na Vida Diária do Espírito Odilon Fernandes. Eu colocarei essa referência na próxima aula de todos os livros. Na comunicação de um assunto novo, do qual o médium não tem conhecimento, o espírito encontra maior dificuldade de abordagem. Por esse motivo, não raro, quando se despreende parcialmente do corpo, os médiuns são levados ao mundo espiritual, onde recebem instruções e têm reativado os centros da memória, a fim de que não ponham tanta resistência ao trabalho, né?
comentamos isso anteriormente, é que está materializada essa afirmação da obra de referência. Estamos chegando ao final aqui, né? Quando o médium percebe que não está em um bom dia, ou um dia bom, em que os pensamentos não fluem com facilidade, ele deve ir trabalhar assim mesmo, pois os desencarnados também estão sujeitos a dias menos produtivos. Vejam só, o intercâmbio mediúnico conta com obstáculos a serem superados. Aqui é digno de nota fazer uma comparação. Mesmo para quem não é psicógrafo, né? Seja qual for a sua função no trabalho mediúnico, esse tipo de situação vai acontecer. E às vezes a coisa é tão complexa que você pensa em não ir ao trabalho. Mas você tem que ir assim mesmo, porque lá as coisas vão ocorrer de maneira diferente. O médium psicógrafo propriamente dito, essa é uma questão interessante. Seria aquele em que na escrita se processam com rapidez e sem interrupção? E o Odilon Fernandes, o espírito de onde eu tirei essas perguntas, ele diz que não. Não adianta a escrita se processar de forma rápida, até rápida demais, e sem interrupção, se ela não tem conteúdo. Volto a repetir, cada médium é um médium, cada desenvolvimento mediúnico é diferente do outro. Então não se preocupe com esse aspecto da velocidade, ok? O conteúdo é a maneira de você captar e transpor a ideia no papel que importa. E aqui vem a nossa última parte, o último item. Pela psicografia, são produzidos os desenhos mediúnicos e outros trabalhos em que o espírito se utiliza das mãos do médium diretamente e sem interferência deste. Vejam só, aqui eu vou fazer um comentário mais amplo. O comentário aí é para a chamada pictografia. Médiuns que pintam quadros, fazem desenhos fantásticos, né? Esses são normalmente semimecânicos, porque aquilo vem, ele vai pintando, vai fazendo. Se você não está... Agora, é coisa muito comum também no desenvolvimento da mediunidade, alguns médiuns começarem a fazer desenhos. Tá? Eu conheço aqui alguns casos de médiuns que são extremamente racionais e têm uma dificuldade imensa de psicofonar, né? Dar mensagem pela voz. Então é interessante que eu percebi que esses médiuns, eles começaram a fazer desenhos. Aquilo era um primeiro sinal de sintonia com o espírito comunicante. Esses desenhos bonitos. E tinham outros que eram desenhos que representavam um desequilíbrio. E neste momento, então, nós começamos a chegar próximo ao médium e perguntar, vem cá, você está desenhando isso por quê? Você está vendo o espírito? Sim, estou vendo o espírito. E você não consegue dar comunicação por ele? Não. Então vamos conversar com o espírito por seu intermédio, porque o espírito não está ali só para desenhar o sofrimento dele, ele está ali para ser atendido. Ele desenhar o sofrimento não vai torná-lo consolável, né? Ele só vai exteriorizar o que ele está sentindo. Então, nesses casos, experiência pessoal, o médium ficou de uma ponte no início. Aí, com o tempo, ele foi adquirindo confiança, venceu aquela barreira extremamente racional. Isso não é meu, isso não é espírito, eu que estou pensando, né? Pensando que é animismo. Ele foi vencendo essa barreira e agora usa a mediunidade da psicofonia normalmente, ou quando é psicografia também. Venceu a barreira. Cada caso é um caso, ok? Então, na aula de hoje, de uma maneira rápida, era o que nós tínhamos que comentar. E iremos, na aula que vem, a última sobre a psicografia, comentar sobre outros tópicos muito importantes sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha sanado uma série de dúvidas para quem está iniciando ou até trabalhando há algum tempo com a psicografia.